Atos 10, veremos aí do verso 17 ao 23, mais um trechinho do nosso estudo, que fala da obediência de Pedro à direção que Deus lhe deu. Nós vamos dividir o texto aqui, como a gente sempre faz nosso estudo, em 3 partes. Se os irmãos estão anotando aí, gostam de anotar o estudo, eu dividi aqui o nosso estudo em 3 partes, aqui a nossa leitura. Depois nós vamos ler, mas antes eu queria fazer o enunciado aqui das divisões. Então, primeira divisão aí do nosso estudo é a perplexidade de Pedro e a chegada da comitiva. Nós veremos isso aí nos versículos 17 e 18 do nosso texto aí. A perplexidade de Pedro e a chegada da comitiva. Depois, nos versos 19 a 20, nós veremos a orientação do Espírito Santo dada a Pedro. Pedro recebe instruções, o próprio Espírito de Deus lhe fala e lhe mostra o que é para ele fazer. E a última parte aí, nós veremos a resposta de Pedro. A resposta de Pedro em obediência está aí nos versos 21 a 23. Então, essa aí, queridos, é a divisão. Nosso texto de hoje é pequenininho, é curtinho. O texto não traz nenhuma dificuldade aqui para o nosso entendimento, não é uma passagem difícil de nós observarmos aqui, então é fácil, né? Nós olharmos para essa realidade. Então, enquanto nós formos lendo, nós vamos expondo aqui para os irmãos o estudo, em vez de a gente ler o texto todo de uma vez, como a gente às vezes faz, vamos olhar os primeiros versos então, vamos ver aí a perplexidade de Pedro e a chegada da comitiva. Diz assim então os versos 17 e 18. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Então tá aí, essa é a primeira parte aí, gente, do nosso texto. Vamos olhar para essa realidade? Os irmãos que estão acompanhando o nosso estudo toda quarta-feira aqui devem se lembrar o que aconteceu anteriormente a esse episódio que estamos olhando hoje. Pedro está no eirado da casa de Simão Curtidor, ali na beira do mar Mediterrâneo, na cidade de Jope. Ele está num momento de oração, e nesse momento de oração, por volta do meio-dia, ele tem uma visão. Aparece para ele um lençol sendo baixado do céu, o céu se abre, um lençol baixado com muitos animais ali dentro, toda sorte de animais, e aquilo ali é exposto para Pedro, e ele ouve uma direção, a voz falando com ele, para ele se levantar, matar aqueles animais e comer. Qual foi a reação de Pedro? O que Pedro disse? Pedro falou, não, né? Pedro disse, de forma alguma, eu nunca comi nada imundo. E aí a direção que ele ouve, então, olha, não considere imundo aquilo que o Senhor purificou. Isso acontece quantas vezes? Quem estava aí na semana passada? 3 vezes, né? 3 vezes essa visão se repete. Por que se repete 3 vezes essa cena, esse cenário é mostrado para Pedro? Provavelmente por causa da dificuldade que Pedro tinha de acolher essa ordem no coração. Como um judeu fervoroso, obediente, ele seguia a dieta bem restrita dos judeus. E alguns animais, aos judeus não era permitido comer. E é possível que dentro daquele lençol ali estivessem também animais puros, que eram permitidos aos judeus comerem. Mas pelo fato de estarem junto com os demais animais, isso certamente para a mentalidade de Pedro, ele considerou, também se tornou imundo. Então, eu não vou fazer isso. E Deus o tenta convencer sobre essa realidade,
de maneira que parece, irmãos, que termina a visão com Pedro ainda endurecido, né? Dizendo, não vou comer mesmo. Então, já que você não vai comer, deixa eu recolher, né? Deixa eu recolher aqui o lençol. E aí nós entramos, irmãos, no nosso texto de hoje. Esse é o cenário, né, que a gente viu. Pedro está lá, assentado lá no eirado, uma espécie de terraço, já falei para os irmãos, e pensando sobre essa realidade. Ele está aqui, o texto vai dizer que ele está perplexo, não é isso? A expressão que aparece aí. Isso significa, essa expressão, ela tem assim um propósito de mostrar um estarrecimento de Pedro diante de uma visão como essa, assustadora para ele. O que isso quer dizer? Dá a entender que Pedro ficou meio que paralisado, né? Meio estático assim, e agora? O que é isso? Essa é a ideia que o texto transmite aqui para a gente. Pedro está parado ali, sentado, meio assustado ainda com aquela visão, com a sua cabeça meio nebulosa ainda. O que está acontecendo? O que é isso? E, imediatamente, nesse momento em que Pedro está ali, nessa sua perplexidade, assustado, espantado, paralisado diante da cena que ele acabara de ver, Lucas vai nos mostrar aqui, no texto, que enquanto ele está paralisado, os homens estão se achegando à cidade. Estão na porta da casa de Simão já. Eles chegam perguntando onde é que é a casa de Simão, fazendo as perguntas e, de alguma maneira, descobrem, era fácil de encontrar, chegam na porta da casa e perguntam se ali era a casa de Simão, onde Pedro estava hospedado com eles. Então, essa é a cena que nos é apresentado aqui, nesses primeiros versículos. São duas realidades, né? Aquelas duas cenas trabalhando em paralelo. Enquanto Pedro está ali atônito, assustado com aquela situação, no outro lado, Deus está trazendo já para bem perto deles aqueles que foram enviados por Cornélio. Esse termo aqui, queridos, de perplexidade, ele aparece algumas vezes no nosso texto aqui, nos escritos de Lucas. Vamos ver algumas vezes essa expressão aparecendo, para que a gente entenda o que está acontecendo ali. Olha só, antes de nós olharmos aqui em Atos, vamos para Lucas, o Evangelho de Lucas. Lucas é o escritor de Atos e ele usa esse termo também lá no seu Evangelho. Se os irmãos olharem Lucas capítulo 9, no versículo 7, olha o que diz aí, Lucas 9, verso 7. Acharam? Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou como? Ficou perplexo, né? Porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. E outros, Elias apareceu. E outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido estas coisas? E esforçava por vê-lo. Então, há dois personagens aqui principais. Jesus, quem fazia muitos milagres, muitas maravilhas, e Herodes, o tetrarca, aquele homem que mandou matar João Batista. Ouvindo falar de tantos sinais que Jesus fazia, ele ficou assustado, perplexo. A ideia aqui é que ele ficou com medo, ele ficou amedrontado, porque ele tinha matado João Batista e, de repente, ele ouve alguns relatos de um profeta, de um homem que estava fazendo milagres, alguns até chegavam a dizer que era João Batista que tinha ressuscitado. Ele ficou assustado com essa cena, né? Falou, o que é isso? E há muitos comentários a respeito deste homem. E João aqui, Lucas, ele deixa aqui transparecer essa perplexidade, esse medo, esse temor que havia no coração de Herodes, um homem que ficou assustado, preocupado com aqueles acontecimentos. Então, é a mesma linguagem, é a mesma palavra, né, que aparece lá no seu livro, né, em Atos.
Então, nós já vimos, inclusive, essa expressão em Atos. Agora vamos lá para Atos? Vejam aí, Atos 2, versículo 12. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam. O que diziam? Estão embriagados. Então, os irmãos já sabem aqui qual é o contexto dessa passagem, né? O Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, e as pessoas começaram a falar em línguas das localidades, né, de onde eles tinham vindo, que não conheciam aquelas línguas, de onde os visitantes tinham vindo, e eles ficam assustados, admirados, extasiados, paralisados, e Lucas usa, eles ficam perplexos, atônitos. A ideia aqui é de alguém que ficou meio congelado, né? Ficou assim, tomou aquele choque e, diante de uma confusão, não soube o que fazer. Então, Lucas já apresentou para a gente essa realidade aqui. Vamos seguir mais um pouquinho? No capítulo 5, Atos capítulo 5, a gente vai ver aqui também um episódio de perplexidade. Atos 5, verso 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Está lembrado do que aconteceu aqui, gente? Está lembrado? Os apóstolos foram presos, foram para a prisão e, de repente, o que acontece? Eles são soltos, né? Um anjo vai lá e solta eles, e quando o capitão vai lá no dia seguinte para pegá-los da prisão, onde é que eles estão? Estão lá no templo pregando, conforme o Senhor tinha ordenado ele fazer. E o capitão, conhecendo essa realidade, estava preso, num lugar seguro. Como é que esses homens saíram? Como é que pode uma coisa dessa? Não dá para acreditar. Então, é esse tipo de emoção que Pedro está sentindo lá no eirado. Tá? Ele está assustado, confuso, está sem saber de fato o que está acontecendo, a sua mente está confusa, né? A respeito dessas coisas aqui. Então, tá aí, são algumas passagens que nos remetem ao sentimento que Pedro tinha ali. Por quê? É natural que a gente fique, né, confuso diante de uma visão dessa. Imagina, você tem uma revelação dessa sobrenatural, irmão, qualquer um ficaria. Né? Qualquer pessoa ficaria espantada, confusa, sem saber o que fazer, atônita, e agora? Por quê? O que isso vem a ser? Inclusive, é isso que o texto vai nos dizer um pouquinho mais à frente. Né? Pedro não tem ainda noção do que Deus quer, Pedro ainda está confuso, atônito, perdido. Assim, o que é isso? Assustado. Mas nós veremos aqui na sequência que Deus imediatamente vai lá e mostra para ele. E espanta dele todo esse medo. Dissipa essas nuvens que estão na sua mente, essa perplexidade, e mostra para ele que aquela visão tem um propósito de ensinar algo para Pedro. E essa orientação já está sendo dada porque o próprio Deus que deu a visão a Pedro, deu essa experiência a Pedro, também está trazendo esses 3 homens já na porta ali embaixo. Já, enquanto ele está ali pensando, os homens estão chegando. É aqui que está Pedro, é aqui mesmo. Né? Então, Deus está. Lembra que Deus está controlando a história? Deus está fazendo a coisa acontecer no momento certo, na hora certa, na ocasião e no momento correto. Né? Então, esses homens são enviados por Cornélio, quer nos dizer aqui que a resposta já estava ali embaixo, né? Para ser dada a Pedro. Então, vamos ver os versículos seguintes aí, quando nós veremos a orientação que o Espírito Santo dá a Pedro. Pedro está sem saber, e Deus, então, vai lhe mostrar o que está acontecendo. Vejam aí os versos 19 e o verso 20. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, que é natural, né? Está acontecendo aqui,
disse-lhe o Espírito. O Espírito Santo falou com ele. Como? Falou, não sabemos. Provavelmente, né, no seu interior, lhe ministrou. Mas de forma que ele ouve esse falar do Senhor para ele, dizendo assim, ó, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então está aí. Pedro está ali pensando nessa situação, assustado, meditando. E quando aqueles homens chegam na porta de Simão, o Espírito Santo fala com Pedro. Pedro, tem 2 homens aí te procurando. É claro que a menção aqui ela é uma menção aos mensageiros servos de Cornélio. Nós vimos que saíram lá de Cesaré 3, né? 2 servos e 1 soldado piedoso. O soldado vem fazendo a escolta, né? Ajudando. Mas a mensagem foi dada àqueles 2 homens. Então, por isso que o Espírito Santo fala a Pedro a respeito de 2 homens, não de um terceiro, não do soldado, né? Mostra porque a mensagem está na boca desses 2 homens que estão procurando a Simão. E aí, queridos, nessa hora, Pedro mata a charada, né? Aqui Pedro entende claramente. Enquanto ele está pensando, buscando, Senhor, me fala o que é isso, me mostra o que é isso, eu não sei. Que visão assustadora, que coisa complicada, o que pode ser isso? O que o Senhor quer de mim? E nesse momento de indagação, de angústia no seu coração, o Espírito fala com ele, ó, tem aí embaixo 2 homens que foram enviados por mim a você para que você os encontre. E aí, irmãos, notem aí o que o Espírito lhe fala. Verso 20, perceba como que a ordem que o Senhor dá a Simão, ela é uma ordem inescapável, né? Não tem como você fugir dela. O versículo 20 ele é carregado de imperativos aqui. De maneira que Simão ele se vê necessariamente obrigado a fazer aquilo que o Espírito lhe manda fazer. Então ele diz, olha, levanta-te, desce, vai com eles, olha, já sabe que não é apenas para ali bater um papo, né, na porta da casa, é que eles devem ir acompanhando esses homens. Vai para onde? Pedro não sabe ainda. Pedro não sabe, ele vai saber ainda. Mas o Senhor já disse, olha, você vai se levantar, você vai descer, você vai com eles, você não vai duvidar em nada, porque eu os enviei. É interessante porque quem envia esses homens? Quem foi que enviou esses homens? Foi quem? Vocês lembram? Vocês estavam aqui? Foi Cornélio, né? Cornélio que disse, olha, pegou ali na hora, mas quem é que, na verdade, por trás dessa ação está trabalhando? É o Senhor, né? Através da ordem que foi dada ao anjo. Manda chamar Pedro lá na casa de Simão, né? Então, o anjo falando ali, o anjo do Senhor apresentando-se a Cornélio, dando essas instruções, é o próprio Senhor falando com ele. E o Espírito de Deus convence a Pedro e mostra para Pedro, olha, que você não precisa ter medo de nada, se preocupar com nada, porque quem enviou estes homens aí fui eu mesmo. Imagino Pedro descendo e dando de cara logo com um soldado romano, né? Se fosse numa outra ocasião, já subiria na mesma velocidade que desceu. Gentios e um soldado romano ainda, certamente não é coisa boa. Mas o Senhor diz para ele, vai lá e faz o que eu estou te mandando fazer, porque quem está controlando essa situação sou eu. Não tenha medo, não duvide, e nós veremos lá na frente que Pedro, quando fala com Cornélio, ele mostra isso tranquilamente. Olha, eu vim na mesma hora. Quando o Senhor me tranquilizou e me mostrou o que estava acontecendo, eu não tive medo e dificuldade de agir nesse caso aí. Então, isso mostra, queridos, a direção do Espírito Santo sendo dada ao seu servo, e é uma ordem ou é uma orientação que a gente não tem como fugir dela, né? Não tem como
recusar uma ordem dessa. Embora Pedro tenha recusado comer aqueles animais, dizendo de forma alguma, Deus falou ao seu coração, ele entendeu, olha, eu tenho que obedecer. Ele certamente se ligou, né? Tudo aquilo que estava acontecendo foi Deus preparando o meu coração por causa dessa minha resistência. Então, sabendo que Deus me deu essa direção antes, preparou meu coração e agora falou comigo, então não há por que eu temer de forma alguma o que está acontecendo aqui. Né? Então, foi sensível ao que Deus falou. Né? E ouvindo Deus falar, ele pôde tranquilizar o seu coração aqui em relação a essa ordem, essa direção de Deus. Vamos ver aí, por último, queridos, qual foi a resposta de Pedro? Então, vamos ver aí como é que Pedro agiu diante dessa direção, dessa orientação que o Espírito Santo lhe deu sobre esses homens. Vejam aí, vamos voltar para o versículo agora, versículo 21. E aí seguiremos até o verso 23, tá? Vamos passar um pouquinho da perícope aí da divisão de algumas Bíblias, mas não tem problema não. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Então, em algumas versões, né, essa interrogação não aparece aí, né, não é uma pergunta, né, por causa do grego, né, a gente não tem essas pontuações. Então, talvez, o que nos parece melhor aqui é que Pedro desceu e disse, vocês estão buscando a Pedro, sou eu mesmo. Né? Sou eu mesmo. Aqui viestes, aí ele procura saber o porquê, né? Então disseram, verso 22, estou lendo aí, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então, olha só que legal aqui, queridos, porque nós vimos, então, que Deus deixa Pedro perplexo, ali, meditando, a comitiva chega, o Espírito dá uma direção para Pedro, olha, vai lá, tem gente aí te procurando, tem 2 homens te procurando, vai lá, sem medo algum, faça o que eles vão pedir a você para fazer, porque fui eu quem os trouxe aqui. Então Pedro desce, se apresenta para aqueles homens e ouve deles, olha, nós estamos aqui porque Cornélio, centurião, um homem piedoso, reto, santo, apresenta lá, né, os predicados lá de Cornélio, diz, olha, um anjo de Deus apareceu para ele e deu orientação para que a gente viesse aqui para te buscar, para que você vá lá e fale o que precisa ser dito. Então, quando Pedro ouve isso, ele, mais uma vez, eu imagino, né, que as peças começam a se encaixar. Né? Pedro começa, então, Deus está trabalhando para fazer uma obra de salvação na vida desses homens que são gentios, a quem nós não nos relacionamos, com quem nós não nos relacionávamos de forma alguma. O evangelho está sendo aberto para esses homens. E aí a gente vê, queridos, que a barreira foi quebrada mesmo. Por quê? Qual um outro elemento que aparece no texto aí que nos mostra que essa barreira, esse preconceito, essa dificuldade foi tirada? Eu dei até essa dica para vocês, né, na última semana. Olha para o versículo aí sem inventar. Veja o que o texto está nos mostrando aí. Olha aí, versos... O que mostra aí que, de fato, essa resistência foi tirada? Sem medo de falar, gente. Falar. É só olhar o texto, tá ok. Ele hospedou, né? Ele fez o quê? Pode entrar. Quando um judeu convidaria um gentio para entrar? Pergunta aí. Sabe responder? Eu brinquei, né? Que expulsaria da laje mesmo. Pode ir embora. Pode sair daqui, seus impuros, incircuncisos. Nem quer conversa. E aqui nem era a casa de Pedro, né? Era a casa de Simão. Dá ideia aqui, queridos, que como que
havia essa liberdade até entre os irmãos. O texto vai nos mostrar, a gente já viu isso, né, lá para trás, que os crentes eles tinham as coisas tão em comum que parece que Pedro tinha essa liberdade de oferecer a casa até para aqueles que ele quisesse. E é o que ele faz. Pode entrar, meu Deus. Isso seria impossível em qualquer outra ocasião, irmãos. Pode entrar, entre na nossa casa. Certamente participaram lá, né, de uma refeição, dormiu lá, ficou hospedado, e no outro dia, o que Pedro faz? Vai, mas não vai nem sozinho. Uma comitiva, se não me engano, são 6. Depois vou dar uma olhadinha, né? Mas lá na frente ele vai narrar ali. Se não me engano, foram 6 irmãos com ele, junto. E decidiram, não, nós vamos junto também, nós queremos ver o que vai acontecer, estamos curiosos, né? Deus te deu essa visão. Esses homens vieram de lá até aqui, um centurião, o Senhor falou, o Espírito Santo falou no seu coração, meu Deus, queremos ver o que é isso. E aí, queridos, a gente percebe a obediência do servo de Deus, né? Que sob a orientação do Espírito Santo, pelo convencimento do Espírito Santo, se dobra e acolhe esses homens e depois vai ao encontro de Cornélio para pregar a ele a palavra de Deus. O que esse texto ensina para a gente, pessoal? O que a gente tira aqui de lição dessa pequena passagem, desse texto bem simples aqui? O que os irmãos, olhando para o texto, tiram como lição para a nossa vida aqui? Quem gostaria de apresentar aqui uma aplicação? Ninguém? Obediência, né? Obediência. Como que é importante nós obedecermos às ordens de Deus, mesmo que elas confrontem com os nossos escrúpulos, às vezes, nossas dificuldades, nossas tradições, nossos preconceitos. Se é Deus quem está ministrando, se é Deus quem está falando, qual é a nossa parte nisso aí? É obedecer, né? Uma coisa que a gente vê legal aqui é como que Deus ele ilumina o nosso entendimento também. Não é verdade? Como que Deus abriu o entendimento de Pedro diante daquela visão. Deus não apenas deu um mistério para ele e deixou ele ali, e agora? O que isso significa? O que adiantou isso se eu não tenho entendimento do que é? E Deus, imediatamente, por obra do Espírito Santo, vai falando ao seu servo, vai providenciando para que o servo dele não fique na dúvida, não fique em suspense, com o coração, né, suspenso, preocupado. O que isso quer dizer? Tem que ter uma aplicação. Então, isso nos mostra como que Deus, queridos, ele dispõe as coisas para cumprir o seu propósito também. Como que Deus trabalha em corações para acolher neles a sua vontade e levá-los a praticar aquilo que é do seu agrado, né? Então, Deus está expandindo o seu plano de salvação para os gentios, está revelando isso, de certa forma, para os seus servos ali, e os servos, instruídos pela vontade de Deus, estão fazendo o quê? Estão obedecendo. Qual é o versículo que a gente pode tirar aqui, queridos, e considerar que é um dos versículos, talvez nesse texto, mais importante? Se você tivesse que escolher nessa passagem um versículo para você falar assim, pastor, esse versículo aqui é o versículo principal aqui do nosso texto. Quem tem uma sugestão aí? O que vocês acham aí do versículo 20? Olhem aí para o versículo 20. Porque no versículo 20 a gente tem aqui uma ordem muito expressa de Deus, né? Deus diz, levanta-te, pois, desce, vai com eles, em nada o quê? Nada duvidando, né? Para ter medo, né? Porque eu os enviei. Isso aqui é um versículo-chave, né? Isso aqui mostra como que Deus está ativamente trabalhando, operando, e a ordem que é dada muito clara para o seu servo. Diante dessa ordem, o que nós devemos fazer? Nós devemos obedecer, queridos. Assim também hoje, Deus nos envia, não é verdade? Quando nós sentimos Deus falar em nosso coração, né? Prega a palavra, evangeliza ali,
fala do meu evangelho para tal pessoa, e às vezes a gente fica inseguro. Não fica? Não dá aquelas vezes uma preocupação, e aí? Um medo, né? Uma insegurança. Mas o que nós devemos nos lembrar? Que quando Deus dá uma ordem, dispõe as coisas, nós podemos ter a tranquilidade que a mão dele vai operar ali. Né? Então, qual é a nossa parte nessa história? Nós precisamos obedecer. A palavra que vai nos guiar aqui nesse texto, querido, chama-se obediência. Que Deus deu ao nosso coração obediência, disposição para obedecermos a ordem de Deus, a instrução e a direção de Deus para tudo aquilo que Ele nos manda, nos ordena fazer. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Todos entenderam aqui? Facinho, né? É um texto muito tranquilo para a gente olhar nessa noite aqui. Na semana que vem, nós continuaremos no nosso texto e nós veremos aqui o que acontece em seguida, quando Pedro ele chega lá em Cesareia. O que aconteceu na casa de Cornélio? Aqui a coisa vai ficar bonita demais. Quando a gente olhar para aqui para o texto, a gente vai ver como que Deus trabalhou ali de maneira soberana para salvar aquela gente. Então, na próxima semana nós olharemos para isso, para esse texto, a partir do verso 24 aqui, e nós veremos o que aconteceu quando Pedro obedeceu a ordem do Espírito Santo e foi com aqueles homens, com aquela comitiva e pregou o evangelho para Cornélio. Será que deu bom lá? Será que a coisa fluiu? A gente já sabe, né? Deus derramou, e vai acontecer aqui no texto o que a gente chama de Pentecostes gentílico. Os gentios recebem o Espírito Santo também. Então, bem legal isso aqui. Ok, gente?